Feliz sábado, novamente. Quero convidar o ancianato, já pode se sentar aqui, o irmão Sérgio Mondeni, para que logo nós vamos começar a nossa ceia do Senhor. Essa semana foi especial, né? Nós tivemos batismo, e tivemos também uma semana especial com o nosso amigo aí, o pastor Gian, né? E é sempre importante. Então aqui que desligou. Eu apertei o mute aqui. É sempre importante que nós, como igreja, né, tenhamos esse momento. O momento da Semana Santa é um momento muito especial. Eu carrego no meu coração as Semanas Santas que eu participei, tanto ouvindo quanto pregando, né? E é um momento especial, né? Porque nós lembramos dos passos de Cristo até a cruz, e isso realmente mexe no coração das pessoas, né? Nós temos o Leonardo aqui hoje, né, Leonardo? Vou usar mais o Leonardo, viu, gente? Violino, toca muito bem. O que o povo aí está concorrendo a ele, viu? Então vamos aproveitar o nosso talento que nós temos aqui. E abençoado essa semana fomos nós, né? Pelas palavras aí que foram trazidas. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre perdão. O tema do sermão de hoje é sobre o perdão. Muitas vezes, a gente, como adventista, nós seguimos costumes igrejeiros, onde um professor meu falava. Somos muito igrejeiros, por quê? Nós não questionamos algumas coisas, né? Por exemplo, quando o pregador chega aqui na frente e fala assim, porque Deus diz em sua palavra que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Pede para esse pregador mostrar em que parte da Bíblia está isso. Que Deus, não tem nenhum versículo que fala sobre isso. Nós, né, usamos Romanos 8, 28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus está no controle, mas não tem uma parte que fala assim, ó, a folha não vai cair da árvore sem que Deus permita. Isso não existe na Bíblia. Assim como temos costumes, irmãos, e nós não baseamos isso na Bíblia, isso é muito perigoso. Não estou dizendo para você ou eu questionarmos as coisas, saímos questionando, mas pense, chega em casa, abra a sua Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre isso, sobre casamento, sobre outras coisas? Isso envolve tudo na igreja. Às vezes as pessoas têm alguns costumes que não sabem de onde veio, né? Para onde foi, nem para onde vai. Então é importante que você leia a Bíblia, né? Ontem nós tivemos o tema, né? Fundamentados na palavra de Deus. Ao caminho de Emaús, os discípulos não sabiam por que Jesus tinha vindo. Então Jesus foi discorrendo ali os profetas, Moisés, falando, não, Jesus veio a este mundo para restaurar, a função do Messias era essa. Aí foi abrindo os olhos dele. Então, é importante isso. Por exemplo, a Santa Ceia, ela está vinculada diretamente ao lavar os pés. Se você seguir o cronograma que Jesus fez, ele primeiro lavou o pé dos discípulos. E aquele que não lavar o pé, não tem parte com ele, não. E não pode participar da Santa Ceia. Então, se você ainda não lavou o pé, é importante. Então, tudo, irmãos, que nós falamos aqui, não é opinião do pastor ou opinião de outro. É baseado no que a Bíblia diz. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Em algum momento ou outro, uma pessoa vai me ligar e vai falar assim, pastor, eu estou com dúvida em alguma coisa. Mas a pessoa, diretamente, ela não vai querer saber minha opinião sobre isso. As pessoas, quando ligam para o pastor, elas esperam respostas bíblicas, teológicas. Em algum momento ou outro, ela pode perguntar, pastor, mas qual a sua opinião sobre isso? Então, por isso que é importante você e eu estudarmos a Bíblia. Estudarmos e vermos o que Deus tem para falar para nós. Mateus capítulo 18. Meus papéis estão caindo aqui, mas vai dar certo. Obrigado, já. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 35, nós encontramos um contexto de perdão. Porém, antes de falarmos com o Senhor, vamos orar. Querido Pai,
nós estamos aqui nessa manhã de sábado. E numa manhã de sábado, alguns anos atrás, o Senhor Jesus Cristo esteve ali na sua tumba, descansando. Ele se esvaziou, Pai, e para na manhã de domingo ressuscitar. Nós damos graças a Ti, Pai, porque o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor foi entronizado ao céu, o Senhor prometeu que enviaria outro Consolador, alguém igual ao Senhor, o Espírito Santo. E nessa manhã nós clamamos ao Seu Santo Espírito, para que Ele esvazie esses vasos. Na verdade, que possamos esvaziar o nosso coração, para sermos preenchidos pelo Santo Espírito de Deus. Fale ao nosso coração, que se há algo em mim que impede que a mensagem chegue ao coração, que o Senhor possa derrubar por terra, e que possamos sair diferentes hoje, Pai, da forma que entramos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O perdão é muito importante, irmãos, porque nós precisamos entender que o perdão não é humano, né? Nessa semana, na tragédia de Blumenau, uma das colaboradoras ali do colégio me perguntou: pastor, como perdoar um homem? Ela falou que teve um pai que foi na TV e falou que perdoava um homem. Como perdoar um homem que fez isso com uma criança? E eu disse uma resposta direta para ela: irmã, o perdão é algo divino, o perdão não é algo humano. Por isso que nós precisamos estar em contato com Deus para perdoar as pessoas, porque por nós mesmos nós não conseguimos perdoar. O perdão, irmãos, é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima ou geralmente o agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. É um processo voluntário, você se dispõe a mudar a sua mente a respeito daquilo que aconteceu na sua vida. Perdoar é muito importante porque nos livra da raiva, rancor, tristeza e outros sentimentos desagradáveis em nossa vida. Perdão é um processo que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou de outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Tem pessoas que não perdoam o seu próximo, e tem pessoas que não perdoam a si mesmo por alguma coisa que tenha feito em sua vida. E é muito importante isso. Quando nós olhamos o livro de Mateus, por exemplo, o texto que vamos ler, nós vemos que a igreja primitiva, pelo menos na época de Cristo, já existiam formas concretas para resolver problemas. E vocês vão ver que quando nós não seguimos o que a Bíblia diz para resolver um conflito com o nosso próximo, nós acabamos não resolvendo o problema e aumentando o problema, né? Por isso que é importante nós seguirmos os passos, irmãos. Seguimos os passos para resolver problemas. E nós nos livraremos de muitos problemas se nós fazermos isso. Quando nós lemos ali o livro de Mateus, capítulo 18, do verso 15 em diante, diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, dize à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será ligado nos céus. Aqui Jesus está falando sobre a autoridade da igreja, sobre como lidar com os problemas que muitas vezes acontecem em nossa vida. Desde que surgiu o pecado ali no Éden, já começou os problemas. Adão culpou Eva culpou Deus, culpou a cobra e ficou uma bagunça danada. Imagina como eles ficaram discutindo depois que saiu do Éden. Poxa, foi você? Não, foi você. E ali começou o conflito, irmãos. O primeiro passo para resolvermos um problema é mostrar o erro. E isso está baseado na Bíblia. Ó. Levítico 19:17 diz: não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreendas o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Então, se você sente em algum momento que a pessoa te ofendeu, te fez alguma coisa errada, ou mesmo que a pessoa esteja em pecado, vai ter diretamente com o seu irmão.
Não faça publicação disso nas redes sociais. Não avise outras pessoas. Ellen White diz que somos tão responsáveis pelos males que poderíamos haver reprimido, como se fossemos nós mesmos culpados da ação. Se você vê o seu irmão em erro, vai ter com o seu irmão. Vai conversar com o teu irmão. Siga esse primeiro passo. Porque se você não seguir esse passo, você e eu podemos errar na resolução dos conflitos. O segundo passo que a Bíblia diz, vai entre ti e ele só. Fazer circular relatos sobre o que o teu irmão possa ter feito, tornará mais difícil, talvez mesmo impossível, chegar até ele. Quando todo mundo está sabendo que você tem algo contra uma pessoa tem algo contra você, menos você, é muito difícil, né? Porque nós, muitas vezes, irmãos, quanto menos publicidade for dada ao terrônio, melhor. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, aí chega alguém em você e fala, poxa, tal pessoa está chateada com você. Aí chega a outra, bate no seu ombro, tal pessoa está chateada com você. E vão a 5. Menos a pessoa veio falar com você, falou com todo mundo, estou chateado com ele, estou chateado com ele. E não foi ter com o irmão. Quanto menos publicidade no erro, melhor, irmãos. Por isso que quando nós resolvemos algumas dificuldades, nós tentamos tratar num assunto, ou num núcleo, muitas vezes menor. Porque quando isso se espalha, acaba não trazendo a resolução do problema. A publicidade é negativa para os problemas da igreja, para os problemas pessoais. E o terceiro passo é não te ouvir. Ou seja, se ele não admitir o erro, ou não mudar o seu jeito de agir, endireitar na medida do possível os erros do passado, você levará contigo 2 ou mais testemunhas. Na verdade, 1 ou 2, que não estejam envolvidas no caso. E essas pessoas podem testemunhar dos esforços que foram feitos em seu favor e também sobre os fatos do caso. Então você e eu precisamos levar outras pessoas para ouvir também essa pessoa. Porque existem 3 lados, né, da situação do conflito. Existe o seu lado, existe o lado da pessoa e existe o lado certo, né? E geralmente sempre um quer puxar, mesmo que esteja meio errado, né? Puxar sardinha para o seu lado. Por isso que é importante trazer mais pessoas, mas isso cumprindo os passos. Vai ter com o seu irmão, depois vai com as testemunhas. E finalmente, a Bíblia diz, né, que de acordo com o costume hebraico, né, rabínico, ninguém pode ser punido, né, pode testemunhar dos esforços, e ninguém podia ser punido pelo depoimento de uma testemunha solitária. Então, assim, você levou seu amigo aqui, que está do seu lado, e não levou outras pessoas, você não pode punir a pessoa. Porque aquela pessoa vai puxar a sardinha para o seu lado também. Às vezes tem pessoas, irmãos, pelo fato da pessoa ser amiga dela, mesmo que a pessoa esteja errada, a pessoa não vai acusar ou não vai querer punir a pessoa. Hoje eu estava vendo o pastor do Fala Sério Pastor, tratando daquele assunto polêmico que está surgindo aí, que os irmãos estão com dúvidas sobre um pastor lá na Alemanha, e ele falou assim que existia um caso na igreja, em que na igreja havia um empresário, e esse empresário ele acabou contratando vários irmãos, né? Vários irmãos ali naquela igreja para a sua empresa. E aquele senhor, por algum motivo, ele largou da esposa, largou a família, e chegou o caso no ouvido do pastor. O pastor trouxe para a comissão, e foi trazer para a comissão, pessoal, ele adulterou, ele está com outra esposa, largou. Sabe o que as pessoas fizeram? Porque eram empregadas do homem. Não quiseram punir ele, apesar de que a Bíblia estava dizendo que ele deveria ser punido. E sabe o que aconteceu? O pastor teve que recorrer a instâncias superiores, ir até a associação, para que houvesse resolução do problema. E isso é um problema muito grave, irmãos. Não confundam as coisas. Ele é meu amigo, mas o amigo é aquele que fala, você está errado, se você continuar assim, vai dar coisa errada. Você não vai deixar de ser amigo do seu irmão pelo fato de você apontar o erro, ou você tentar mudar o rumo dele. Então, para que haja julgamento justo, a lei em Deuteronômio 17:6, 19:15 diz que você deve levar uma testemunha.
Estudos destacam que pessoas que nutrem raiva e ressentimento não apenas envenenam elas mesmas, mas todos os seus relacionamentos, além de apresentarem maior tendência a sofrer de ansiedade, de estresse, culpa, depressão, insônia, hipertensão, infarto, úlceras, enxaqueca, dor no corpo e inclusive câncer. Quantos males estão relacionados? Isso aqui é uma pesquisa científica relacionada ao não perdão, a não darmos o perdão, a não deixar as pessoas serem livres, a não liberarmos o nosso coração. Perdoar, ao contrário, só faz bem. Perdoar aumenta a esperança, diminui a raiva e melhora a conexão espiritual e aumenta a sua autoconfiança. Existem experiências, irmãos, inesperadas. Eu sou uma pessoa que tento fugir dos problemas. Eu acho que você também, né? Ninguém gosta, né? Mas eu já vi pessoas que caçam problemas, né? Que caçam fardos para a sua vida. Mas eu tento fugir de todo problema. Mas existem situações na nossa vida que são inesperadas. Às vezes uma pessoa te confronta, às vezes a pessoa vem te agredir, às vezes a pessoa faz isso, faz aquilo, e a gente não esperava. E como que a gente vai reagir naquilo? Nós somos colocados dentro do conflito sem pedir ou sem procurar aquilo. Isso acontece por causa do pecado, irmãos. O inimigo, ele quer ver nós envolvidos em situações difíceis. E muitas vezes nós precisamos, na verdade, na maioria das vezes, estar em contato com Cristo. Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja: contendas, discórdias, processo entre irmãos é uma desgraça para a causa da verdade. Os que enveredam por esse procedimento expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos e fazem que triunfe a causa dos poderes das trevas. Dilaceram de novo as feridas de Cristo, expondo a ignomínia, desprezando a autoridade da igreja, mostram desprezo a Deus que conferiu a autoridade à igreja. Nós, quando entramos em processos judiciais contra um irmão, contra outro, nós novamente dilaceramos as feridas de Cristo. É triste ver os efeitos do sedutor na nossa vida particular, na vida da nossa igreja. De acordo com Eugene Peterson, ele diz que a Trindade está sendo substituída. Está sendo substituída pelos meus santos sentimentos, meus santos desejos e as minhas santas necessidades. Hoje não é mais a vontade de Deus, mas tem os meus santos sentimentos, meus santos desejos e minhas santas necessidades. Na manhã de abril de 1995, com 2.000 quilos de explosivos, um homem chamado Timothy McVeigh entrou ali num dos prédios federais dos Estados Unidos. E esse é conhecido como o segundo maior atentado terrorista dos Estados Unidos. Ele matou 168 pessoas e 700 pessoas foram feridas. Metade do prédio foi explodido por aquele atentado terrorista. Aquele homem assumiu toda a culpa por aqueles crimes. E ele foi condenado à morte nos Estados Unidos. Mas sabe o que a revista Veja, de 9 de maio de 2001, diz? Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 71% dos americanos queriam que ele morresse. E não só os americanos. Até seu pai, ele diz assim, olha o pai de McVeigh, diz assim: como perdoar alguém que matou 168 pessoas? Os familiares das vítimas pensavam a mesma coisa, principalmente os pais das 19 crianças que morreram no atentado. Até o pai de McVeigh falou: como vai perdoar um homem? Matou 168 pessoas. Como a professora me perguntou nessa semana: pastor, como perdoar um homem que matou aquelas crianças? Lendo ou ouvindo a história de McVeigh, eu tenho uma pergunta a te fazer. E surge inevitavelmente essa pergunta: seria justo perdoar alguém como ele? Seria justo perdoar um estrupador? Perdoar um assassino? Perdoar alguém que matou aquelas crianças? Você consegue perdoar aquela pessoa que te fez mal? Ou você sente vontade que ela esteja morta? Porque a vingança é isso, irmãos. Nós sentimos vontade que a pessoa esteja morta, que a pessoa não viva mais. Ela me ofendeu.
E depois de assistir à execução de McGave, aconteceu o seguinte, ó. Uma mulher disse, uma das mães da vítima disse assim, ó: a morte dele não me trouxe alívio algum. O perdão pode parecer por vezes doloroso e aparentemente injusto, mas quando entendemos essa atitude a partir da postura de Deus em relação a nós, esse gesto se torna libertador e possível na nossa vida. Se nós olharmos para nós, é impossível perdoar. É impossível. Como eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal? Como eu vou olhar novamente no rosto dele? Mas nós temos que olhar numa perspectiva divina para as coisas. O verso continua dizendo, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Do verso 21 ao 22 diz o seguinte, então Pedro aproximando-lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, até que eu lhe perdoe? E Pedro disse, até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não, te digo que até 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Pedro, né, irmãos, como o discípulo mais velho, ele se sentiu o porta-voz dos discípulos. E ele foi perguntar para Jesus, né, sobre o perdão, quantas vezes deveria perdoar o próximo? Sabe, irmãos, direto ou indiretamente, grande parte do capítulo 18, ele está nos falando sobre uma instrução de Cristo, sobre a atitude do perdão, como devemos tratar os nossos ofensores. Pedro aceita facilmente a ideia de Cristo, que devemos perdoar. Mas será que devemos colocar um limite para isso? A palavra para perdão aqui vem do grego, apieme, que significa jogar para longe, libertar-se, soltar-se. Inúmeros personagens bíblicos tiveram que lidar com situações de perdão. José, como perdoar os seus irmãos que jogaram ele no buraco? Ele foi escravo. Como ele teria que perdoar? Sabe, irmãos, os rabinos, quando Pedro diz até 7 vezes, na verdade os rabinos, com uma interpretação errada de Amós 1:3, Amós 1:3 diz assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque tinham trilhado a Gileade com trilhos de ferro. Então Amós está dizendo aqui que Deus perdoaria 3 vezes, e a quarta vez não perdoaria mais. Os escribas entendiam que só 3 vezes, na quarta já não tinha mais perdão. E Pedro quis sair bem com Cristo, dobrou esse número, e colocou mais um, e falou, eu vou colocar o número da perfeição aqui. Então eu vou sair bem com Cristo. Mas Pedro estava propondo uma representação mecânica do perdão. Pedro estava falando 7 vezes, e isso era apenas mecânico. Mas o perdão, irmãos, vai além do esforço de restaurar o próprio irmão que peca. Naturalmente o número sim não é importante, porque para algumas traduções pode ser 70 vezes 7, ou 7 mais 70. Não importa o número. Nós devemos estar dispostos a perdoar o irmão que errou a 8ª vez conosco, como aquele que errou 491 vezes. Jesus, na verdade, não estava colocando um limite para aqueles pecados. Nada pode justificar o espírito irreconciliável, diz Ellen White. Nada pode justificar. Na verdade, Mateus 18 constitui uma parábola para dizer e ilustrar para nós o espírito do verdadeiro perdão. Não existe uma forma mecânica. Quantas vezes devemos perdoar o meu próximo? Não existe limites se você estiver com Cristo. Agora sim, ouça bem o que eu estou falando. Se a pessoa está fazendo mal a você, isso não quer dizer que você tem que tender ao masoquismo. A pessoa me bate, a pessoa me fere, a pessoa toda hora está me xingando, eu vou continuar no mesmo ciclo. Agora isso não quer dizer também, assim como o pastor Ranieri Salles disse esses dias, que quando o seu irmão for na sua casa, você não vai dar um pão para ele. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você não vai tratar essa pessoa com educação. Sabe, irmãos, o perdão é uma atitude mental. Amai os vossos inimigos é uma atitude. Não é um sentimento de positivo. Não espere surgir uma luz do céu, uma iluminação, falar agora eu vou pedir perdão. Não, é uma atitude mental. Me prejudicou, me faz mal? Não busque vingança. Tratar com respeito, não negar o pão.
Perdoar é ter um sentimento favorável. Não é ter um sentimento favorável, e sim uma atitude favorável. A falta de perdão faz com que pessoas fiquem ranzinhas, tristes, e fiquem lamentando pelo canto da vida aí. E sabe como acontece isso? Eu ouvi uma história alguns anos atrás de uma senhora. Por alguns motivos em sua vida, ela estava casada, ela não tinha filhos ainda, e o seu marido havia largado ela por uma outra jovem aí. E ela dia após dia falava, aquele maldito, aquele miserável me largou, ele não vai ser feliz. E ficou lamentando aquilo, batendo nos pontos daquilo. Até que um dia ela estava no mercado. Veio 2 crianças em direção a ela, brincar com ela. E ela começou a brincar com as crianças, começou a conversar com as crianças. E falou, que crianças bonitas, alegres. E ela estava ali fazendo algumas compras e ficou olhando. E ela viu que tinha um casal de longe, de costas, olhando algumas coisas na gôndola. E quando ela olhou e viu as crianças correndo em direção ao casal, ela viu que era seu ex-marido, já com 2 crianças, com a sua atual esposa, feliz em seu casamento. E ela estava ali lamentando, estava por mais de 15 anos daquela forma, não deixando viver a vida, não vivendo a vida, porque ela não perdoava, ela desejava o mal. Mas quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós tomamos o veneno que queremos dar a ele. Isso me lembra do escritor judeu Elie Wiesel. Ele diz que na sua infância ele não suportava. Quando Hitler levou ele para Auschwitz, ele perdeu seus pais, sua mãe, todos os seus familiares, foi tirado de casa. E ele não perdoava, ele lembrava dia após dia. Ele não conseguia, mesmo depois do fim da guerra. Como eu posso perdoar tamanho horror? Ele foi falar com o rabino e falou, como eu vou perdoar um horror desse? Eles fizeram isso com a minha família, comigo. Cada dia ele acordava e dormia e sonhava com Auschwitz. Ele não conseguia viver. Sabe o que o rabino disse para ele? Meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás preso em Auschwitz. Essa dimensão, essa palavra do rabino, redimensionou a mente dele. Enquanto ele estivesse ali, alimentando sentimentos de raiva, discórdia, a respeito daqueles eventos que causaram na vida dele, ele não seria feliz. Como eu disse, existem coisas na nossa vida que nós não podemos controlar. Existem pessoas, por exemplo, que são agredidas quando crianças, são abusadas sexualmente por algum familiar, ou alguém fez mal para você em algum momento da vida. São coisas, como eu disse, que nós não entendemos. E existem coisas que nós só vamos entender no céu. Mas eu quero dizer, será que você está preso no mesmo lugar? Será que você está no mesmo lugar que estava alguns anos atrás? O que tem te aprisionado hoje? Você está ainda preso àquela ofensa? Àquela pessoa que te fez mal? Você está preso àquela situação? Eu não estou falando para você esquecer o seu passado. Eu estou falando para você redimensionar e ressignificar o seu passado. Muitas pessoas pregam aí que nós devemos esquecer o passado para sermos felizes. Não. Os judeus, eles lembram do seu passado. Mas como você olha para o passado? Qual é a sua visão do seu passado? Daquela pessoa que te fez mal, daquilo que te causou mal. Se você olhar de outra forma, com certeza você não vai trazer rancor e tristeza para os seus dias. A grandeza está em dar o perdão, irmãos, e não de receber. Não fique esperando perdão de outras pessoas. A grandeza está em dar o perdão. O não perdão muitas vezes é uma forma de punição que queremos dar e torturar as pessoas. Quando você não perdoa o seu próximo, você está querendo na verdade torturar ele. Você está querendo que ele sofra mais. Assim como o falso perdão te coloca em um ar de superioridade diante das pessoas. Não, eu perdoei, eu sou bom. Existem pessoas que vivem presas ao passado
e levam esse passado ao túmulo. Não se reconciliam com o seu próximo. Mas lembre-se, o pastor Ranieri Salles diz que o mal que fizeram a mim não se comparam ao mal que eu fiz a tantas pessoas e a Jesus Cristo. O mal que fizeram a mim não se compara ao mal que eu já fiz a outras pessoas. E quando falam de mim, ainda não disseram tudo. Quando estão falando mal de você por aí, não disseram tudo. Porque tem coisas piores que as pessoas não sabem. Até os anjos de Satanás se assustam com a nossa malignidade, irmãos. Jesus é a fonte do perdão. Nós precisamos de Cristo. E quando nós olhamos Mateus capítulo 6, verso 12, nós oramos todo dia: Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas. Nós pedimos perdão para Deus: perdoa as nossas dívidas, como temos perdoados os nossos ofensores. Na verdade, aquela parábola da lição mostra um infinito contraste entre a crueldade e a maldade do homem com o seu semelhante, e a longanimidade de Deus para conosco. Antes de partirmos para acusar os outros, ou exigir deles nossas dívidas, faríamos bem em considerar primeiramente Deus, como Ele tratou nós em algum momento da nossa vida. Lembre-se do dia que você veio para a igreja, como a sua vida era devastada, sua família estava arruinada, talvez preso em vícios, em coisas. Eu lembro quando eu voltei para Cristo, eu não imaginava que ninguém me aceitaria, e Cristo me aceitou, me colocou meus pés sobre uma rocha. E quantas vezes quando eu olho e penso que eu sou melhor que alguém, eu lembro de como eu era e que Cristo fez. A parábola ilustra isso. Aquele homem foi perdoado pelo rei que representa Deus, mas ele foi perdoado em milhões e o outro devia pouco para ele. Ele pegou o homem, sacudiu, pôs na cadeia, e é assim que nós fazemos. Jesus nos perdoa. Jesus não estava referindo a um tipo de perdão, não era um perdão mecânico, mas um perdão de coração, porque Pedro estava falando sobre um perdão legalista. Eu vou seguir aqui, esse perdão vai ter um limite. E Jesus continua mais para frente e diz: quem é maior no reino do céu? O maior é simplesmente aquele que de coração reflete sobre a misericórdia do Pai Celestial e faz em relação ao mesmo com o seu próximo. Agora preste atenção nisso que eu estou dizendo. Se você não prestou atenção em nada até agora, as palavras de perdão, por mais importantes que sejam, não são de primordial importância aos olhos de Deus. As palavras de perdão não são de primordial importância diante de Deus. Pelo contrário, é a atitude do seu coração que dá às palavras a plenitude do sentido. Porque a aparência do perdão, motivada pela circunstância, objetivos escusos, pode enganar aquele a quem é atribuída, mas não engana aquele que vê o coração. 1 Samuel 16, 7, diz que Jesus conhece o seu coração. E alguns anos atrás, quando eu era criança na igreja, um dos irmãos se ofenderam na igreja. Um era o maestro da igreja, o outro era o diácono-chefe. O maestro da igreja, o maestro havia falado algumas coisas para o diácono-chefe, e eu achei lindo aquilo. Os irmãos foram perguntar: e aí, o que você acha a respeito daquilo? O irmão te ofendeu. Ele disse assim: estou orando por ele. Estou orando por ele e eu perdoo ele. Que maravilhoso. Que cena linda que eu vi. Falei, que exemplo para a minha infância aquilo. Mas alguns anos depois de adulto, aquele irmão havia saído da igreja por alguns problemas. Aquele que havia perdoado. E ao encontrar com ele, ele alimentava uma raiva daquele maestro. Ele alimentava uma raiva que não havia perdoado sinceramente. Ele tinha falado de palavras para todos acharem que ele estava lindo, mas ele continuava com rancor. E toda a sua família alimentou aquele rancor que ele tinha, das palavras que aquele diácono-chefe disse para ele. Sabe, ao ser confrontado com várias coisas, nós devemos seguir o exemplo da tamargueira. A tamargueira é uma árvore, um arbusto, que pertence à família das tamarináceas. E ela cresce lentamente, tem a sua madeira macia, o tronco retorcido e pequenas folhas em verde.
que faz com que ela segure umidade mesmo em meio ao deserto. Mas por que o pastor está falando de tamargueira? Coloca o PowerPoint aí, ô Lucas, por favor. Porque essa tamargueira, irmãos, é conhecido na Bíblia, que quando o mosquitinho da cochonila, ela morde ela solta uma seiva. E essa seiva é conhecida como o maná. Não é o maná bíblico, né? Mas é como se fosse um mel. E esse mel, ele serve de alimento para as pessoas. E quando o mosquitinho pica essa árvore, ela liberta gotas de mel. Assim nós devemos ser na nossa vida. A exemplo da tamargueira, nós muitas vezes somos picados e somos batidos. E muitas vezes as pessoas batem forte em nós. Mas assim como a tamargueira, nós mesmo em meio ao deserto castigante, nós devemos liberar mel. O pastor, um dos meus conselheiros disse, pastor, seja como a madeira, eu esqueci a madeira, mas acho que é o do sândalo. Quanto mais o lenhador bate nela, mais ela exala o seu perfume. Nós devemos mostrar o perfume de Cristo para as pessoas. A sequidão e a temperatura caustigante do deserto não impedem que as tamargueiras floresçam, deem sombras e frutos, devido à capacidade de captar água a longas distâncias e absorver a luz do sol. De igual modo, os cristãos não devem encontrar nas adversidades um empecilho a que produzam frutos por meio dos quais honrem a Deus e abençoam pessoas necessitadas com seu refrigério. Como eu disse, existem alguns conflitos que são inevitáveis. Esse vídeo, ele mostra o maior serial killer dos Estados Unidos. Vocês sabem que muitas pessoas que sofrem de psicopatia, elas muitas vezes não têm sentimentos. Elas fazem o mal para as outras pessoas e elas veem cenas horríveis e não tem reação emocional nenhuma. Para elas é como se fosse comer um pão com manteiga. Esse senhor foi levado a julgamento. Ele matou mais de 40 mulheres, né? Praticou abusos com elas, né? Pode colocar, aumente o som. Praticou abusos e todos queriam matar eles. Mas olha a atitude de um senhor que fez a diferença. Ele olha com um olhar sério para todos. As mulheres querem matar ele, alguns familiares. Mas existe um senhor que tem uma atitude diferente. Pode aumentar. Não está sem som? Então, existe uma pessoa ali, olha o olhar desse homem, quando as pessoas descrevem as atitudes que ele fez. Ó. Ele se declara culpado com tudo. Mas tem um senhor que levanta, um senhor cristão. As pessoas choram, amaldiçoam ele pelo que ele fez. As mulheres aí que foram abusadas por ele, depois mortas, e o olhar dele permanece da mesma forma, indiferente, né? Ele não está nem aí, porque provavelmente ele não seja um psicopata, né? Mas existe um Senhor que se levanta, e ele está olhando sério para todas as pessoas, e esse Senhor, ele se levanta, o juiz dá a fala para ele, as mulheres ainda amaldiçoando, e ele olha como o olhar desse homem, indiferente ao que ele fez. Existe um homem que levanta, no meio do processo, e ele diz para aquele homem, olha, você está fazendo eu colocar em prática a coisa mais difícil que Cristo me pediu, o perdão. E olhem a reação desse homem, quando esse homem, ele fala sobre o perdão para ele. Aí estão os familiares ainda, por algum motivo não saiu o som, acho que foi na hora de editar. E esse senhor se levanta barbudo, a filha dele havia morrido também, e ele diz que teria que colocar em prática o perdão. E ele de repente olha para aquele homem e diz, eu te perdoo. Olhem a reação desse homem, ao ouvir essa palavra, eu te perdoo.
Preste atenção no rosto dele. Esse Senhor o perdoa apesar do tanto mal que esse homem fez na vida dele. Ele começa a chorar. Sabe, irmãos, nós precisamos estar ligados a Cristo. Olha, você não precisa me perdoar, mas eu te peço perdão. Talvez você não vai me perdoar, mas eu te peço perdão. Mas o mais importante hoje é que você também se perdoe. Viva a sua vida. Esteja pronto para a volta de Cristo. A falta de perdão faz com que as pessoas fiquem ranzinzas e tristes, sem sentimentos bons de fraternidade. Nós vimos hoje que o pecado e o orgulho nos colocam em conflitos que nós não esperamos. Podemos culpar a cultura secular, e frequentemente fazemos. Podemos culpar a política de nossa nação, quem é de Lula, quem é de Bolsonaro, uma política que não se fundamenta em Deus, também fazemos isso. Podemos culpar até mesmo as igrejas, os membros hipócritas, os pastores indiferentes, desatenciosos. Muitos cristãos aí no mundo estão fazendo isso. Mas eu estou propondo à igreja do 15, que nós, membros da igreja, precisamos olhar no espelho. Cristo é a nossa pedra angular, Cristo é o nosso exemplo. Eu quero ler um último texto com vocês, que diz assim: as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres, nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos podem separar do celeste Consolador. Amém? As circunstâncias da vida podem nos separar de todas as pessoas que amamos, e os conflitos fazem isso, mas nada pode nos separar do celeste Consolador. Cristo está com o coração aberto para mim e para você.